Culto abençoado ontem. É um dos únicos cultos que eu faço abertura assim de uma maneira especial, como foi feito ontem. Foi muito bom. E as mulheres estão mas muito de parabéns mesmo, pelo requinte, pelo cuidado, né? Pelos detalhes. Eu quero fazer aqui uma reflexão antes da abertura da escola bíblica. A gente vai dividir em classes, vamos ter as salas aí funcionando, pensando sobre a força de um compromisso. Força de um compromisso. Eu e o Vitor estávamos conversando ali na cozinha, não só eu e o Vitor, mas várias pessoas ali, e assim surge questionamentos. Poxa, por que o povo só vem à noite? Por que o povo não vem de manhã? Por que o povo vem só num culto e depois não vem no outro? E aí a gente começa a receber a essas questões que surgem, começam a vir as respostas, né? Mas tem gente que gosta de dormir de manhã, tem gente que gosta de ficar na caminha, né, de manhã. Então eu fico pensando, às vezes a força do desejo, ela se torna maior que a força do compromisso. A força do desejo, que está relacionado ao prazer, que está relacionado àquilo que o meu corpo pede, aquilo que os meus prazeres desejam, às vezes se torna maior que a força de um compromisso assumido. E quando eu olho aqui para Abraão, no capítulo 12, o Senhor diz para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o Senhor continua dizendo a ele: fartei uma grande nação, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção, mas sai da tua terra e da tua parentela. Isso, para mim, é a ação de Deus mostrando que existe um propósito. O propósito de Deus era abençoar Abraão e fazer dele um canal de bênção na terra. E essa bênção que Deus concedeu a Abraão, ela seria uma bênção assim, que teria uma longevidade tão grande que alcançaria a gente em Cristo Jesus. Era um propósito de bênção que não ficaria restrito a um tempo, uma geração, mas que seria uma bênção que alcançaria toda a humanidade de forma eterna, quando o Salvador viesse. Mas, para que esse propósito fosse cumprido, teria que haver compromisso. O compromisso te levará ao cumprimento do propósito. Muitas vezes nós deixamos de alcançar o propósito porque está faltando compromisso. Às vezes a gente fala: poxa, eu amo determinada pessoa, mas só que amar determinada pessoa às vezes vai exigir de você um compromisso maior do que, vamos dizer assim, o teu apego ao prazer. Vou dar um exemplo. O meu pai, por exemplo, eu amo ele, e cuidar dele na condição que ele está é fácil? Não é prazeroso. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não fazer o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que ter esse compromisso. Então o compromisso, muitas vezes, ele tem que vir acima do que a gente quer. Estar na escola bíblica dominical muitas vezes parece que não é legal, e parece que existe de nós um esforço que a gente não quer desenvolver. Mas o que leva a gente a desenvolver esse esforço? O que leva a gente a vencer o desejo do nosso coração, o desejo de ficar em casa, de ficar curtindo, né, uma caminha, um descanso? O compromisso. Muitos que estão aqui aprenderam a andar por compromisso, sabem que tem aquele compromisso. Não, eu queria isso, mas eu tenho esse compromisso. Quantas vezes você já deixou de fazer coisas que você queria por causa de um compromisso? Levanta a mão aí. Tem irmão que não conseguiu levantar porque está cansado, né? Mas, gente, a igreja do Senhor, ela é do Senhor, mas ela também é nossa. E esse ano Deus tem falado muito sobre essa questão do compromisso, da a gente vivenciar mais forte esse compromisso com compromisso, né? Foi até redundante aqui, mas nós não podemos alcançar propósitos como igreja se o nosso compromisso com Deus não falar mais alto. E eu vejo assim que muitas vezes a gente
a gente deixa correr meio solto as coisas, esperando que o querer das pessoas seja canalizado para a direção que a gente quer. Mas não dá para ficar esperando isso. A gente tem que, muitas vezes, exigir mais compromisso, buscar nas pessoas uma seriedade em relação a essa situação de fazer cumprir o compromisso que foi assumido. A liderança da igreja, esse ano, eu quero conversar mais com a liderança sobre essa questão de compromisso. Eu vejo assim que durante um bom tempo houve uma ajudar o pastor que eu dei na camaradagem, porque um cara é camarada, um cara não. Eu quero continuar sendo camarada, mas eu quero ver a capacidade que as pessoas têm de honrar princípios. E um dos princípios que a Bíblia exalta muito é a submissão aos seus líderes. Às vezes você vai ter que olhar para mim e falar: puxa, o pastor Galdemiro hoje não está sendo camarada, mas ele é meu líder, ele é meu pastor, eu vou fazer. Eu acredito naquilo que Deus tem na vida dele, acredito no direcionamento que ele tem para a igreja. Ele não está sendo tão camarada, mas é princípio, é bíblico. Eu tenho que ser uma pessoa que segue princípios bíblicos, porque às vezes a gente fica trabalhando em cima do humano. Não, se eu não fizer assim, o outro não vai fazer isso para mim, porque eu tenho que ficar bajulando, eu tenho que ficar alisando. Não, irmãos, a gente tem que ser bíblico. Eu tenho que amar vocês, eu sei no meu íntimo que eu tenho amado, mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que vocês, e vocês têm que amar a Deus mais do que a mim. Isso nos leva a convergir aonde? Na palavra de Deus. Então o compromisso com Deus é um compromisso de amor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Mas o amor de Deus não é negligente, o amor de Deus não é displicente, o amor de Deus não é preguiçoso. O amor de Deus, ele não se deixa vencer pelas barreiras, mas ele vence as barreiras para poder cumprir os seus propósitos. O propósito do amor de Deus por nós foi nos salvar, e para isso Deus moveu os céus e terra, criou um plano de dor, criou um plano de dor para Ele mesmo, como Deus e Pai, para Ele mesmo como Deus e Filho, mas o compromisso foi colocado acima do prazer. Porque, irmãos, eu tenho certeza que quando Jesus pensava na cruz, não pensava em prazer. Você acha que Jesus pensava na cruz, ele pensava em prazer? Nossa, mas eu estou sentindo um prazer quando eu penso na cruz. Não, ele pensava na cruz, com certeza ele sentia dor, mas ele tinha um compromisso. Então, o propósito de Deus para Jesus, eu imagino assim, eu posso imaginar: filho, eu tenho um plano maravilhoso, o seu nome vai ser exaltado acima de todos os nomes na terra. Como homem, na condição humana, você vai ser elevado acima de tudo e de todos, mas existe um compromisso. Você vai ter que descer, se tornar homem, ser humilhado, rejeitado, zombado, e por fim você vai ter que morrer na cruz. Topa? Jesus falou: vamos nessa, Mas, queridos, eu imagino que não foi prazeroso, mas o compromisso fez com que o propósito fosse alcançado. Então, a força de um compromisso está relacionado com a realização de um propósito. Eu quero falar isso mais lá na frente, depois que acabar esses cultos de MCM e tudo. Mas um propósito depende de um compromisso. A realização de um propósito depende de um compromisso. O quanto eu estou disposto a encarar esse compromisso? Nós que estamos aqui, como igreja hoje, Batista em Itatiaia, a gente deve ter um compromisso para chegar até onde nós já chegamos. Mas será que nós chegamos no ponto final? Será que é só até aqui que Deus quer que a gente chegue? Ou tem mais? Tem mais vidas para alcançar? Tem mais propósitos a serem estabelecidos? Então o nível de compromisso tem que aumentar. A régua, ela tem que ficar mais alta. Então existem coisas que a gente tem que fazer. Não importa se está sendo prazeroso ou não, a gente tem que fazer. É que nem eu passei ontem aqui e vi esse terreno aqui, faz horas que a gente está conversando sobre esse terreno. E eu falei para minha esposa, chegou. Segunda-feira eu vou alugar uma patrolinha aqui, nós vamos vir aqui, vou mandar passar essa patrola aqui, vou acompanhar esse serviço, independente de quem vai vir aqui comigo ou não, se vai vir algum irmão, irmã, não sei, eu vou pegar o cara da patrola, vou vir aqui, vou limpar esse terreno,
vou jogar pedra nele e vou colocar uma faixa ali na frente. E estacionamento da Igreja Batista em Itatiaia. E vou fechar com uma tela ali. Fim de papo, né? Ah, chegou o dono do terreno. A gente vai conversar. Porque o que não pode é continuar como está essa situação. Então tem coisas, que nem eu disse para a equipe de louvor, tem coisas que eu vou ter uma atitude talvez mais, vai parecer um pouco mais autoritário, mas não é. Eu simplesmente vou começar a exercer um pouco mais a autoridade que me foi confiada. Porque se eu não fizer isso, as coisas não acontecem. Porque se o líder não agir, os liderados não agem. Se o líder não der o primeiro passo, os liderados não darão passo algum, né? Então eu preciso dar os passos que me cabem dar. Se a igreja vai acompanhar, aí a gente vai ver, né? Então o crente que vem, senta no banco e vai embora para casa, eu não posso exigir muito dessa pessoa. Eu posso orar por essa pessoa, ministrar a palavra, exortar quando Deus manda exortar, repreender quando Deus manda repreender, admoestar, consolar e edificar na palavra. Eu tenho que acreditar que essa edificação, essa exortação, ela tem que ter um efeito, ela tem que surtir um efeito na vida das pessoas. Mas a liderança não, a liderança eu vou exigir mais, tanto dos líderes como do Ministério de Louvor, né? Porque parece que havia o Ministério de Louvor fica parte, a liderança não, todo mundo junto, caminhando junto, mas nós vamos crescer, nem que seja um pouco meio na banana verde colocada no saco, né, para amadurecer mais rápido, nem que seja num processo mais meio que na base um pouco da força, mas a gente precisa dar uma caminhada para frente, avançar um pouco mais. Então, queridos, escola bíblica é um momento de aprender, de ser edificado e de edificar vidas. É momento de trazer a palavra de Deus para dentro de nós e deixarmos essa palavra nos edificar, nos fortalecer, nos amadurecer, para que a gente possa agir. Porque não adianta a gente receber, né, e não agir aquilo que a gente recebeu. E hoje, uma das grandes falhas da igreja é essa. A igreja, nós temos assim muitas pessoas capacitadas, que entendem muito sobre santidade, sobre fidelidade, sobre temas bíblicos, mas muitas vezes está faltando a prática, né? A prática daquilo que se aprende. E essa falta de prática, ela, sem a gente perceber, vai tornando a gente religioso. A gente começa a ser um religioso e não uma pessoa espiritual, porque a gente conhece as coisas, por não praticar a gente não entende o poder que as coisas que a gente está aprendendo têm. A gente começa a ficar religioso, a gente começa a ficar cético, a gente começa a ficar crítico, a gente começa a ficar julgador, a gente começa a ficar passivo. Então eu entendo que é hora de a gente combater essas questões. Então eu vim hoje de manhã, minha esposa ficou, que eu queria, escola bíblica dominical para mim também é um momento assim de falar de uma maneira assim mais tranquila com a igreja, sabe, de dar direcionamentos, de falar um pouco daquilo que está no meu coração, daquilo que Deus tem falado comigo, de compartilhar com os irmãos, porque no domingo à noite eu não tenho tempo para essas situações. Domingo à noite eu vejo como um culto assim, que ele sempre fica muito movimentado. Eu me sinto muito mais à vontade no domingo de manhã, para a gente falar, conversar, né, bater um papo, né, e colocar na mesa as questões que precisam ser pensadas, né. Então eu quero deixar essa palavra a vocês e a vocês que vão estar do outro lado da tela, né, que vão estar ouvindo também essa palavra, para que nós possamos começar em 2022 mais ou menos entendendo para onde a gente pode caminhar. Vamos ficar em pé nesse momento?